Olá, prazer. Eu sou o Milton, diretor da Marchesoni. Estou muito animado de vir aqui hoje conversar com vocês para mostrar entendo que é um dos grandes lançamentos agora da comemoração dos 80 anos da Marchesoni, que são as novas chapas. A gente tem uma história longa fabricando chapas. Imagino que somos o pioneiro. A nossa primeira chapa foi lançada na década de 50 e hoje a gente veio apresentar para vocês a nossa nova linha de chapas. Neste vídeo mostraremos todos os aspectos importantes da criação dessa nova linha de produto. Vamos começar com todo o processo produtivo dessas chapas. Em seguida teremos uma explicação técnica do time de engenharia. Mostraremos também todo o trabalho de identidade de marca e divulgação com marketing e a importância e necessidade de ouvir os nossos consumidores. Finalizando com uma demonstração das chapas em utilização. Quando a gente recebeu a demanda desse projeto para desenvolver um novo produto, uma nova chapa, eu acho que o grande desafio nosso foi criar um produto robusto, que tivesse um design moderno, que tivesse um desempenho superior para o nosso usuário, mas que ao mesmo tempo mantivesse toda a simplicidade da utilização e a facilidade principalmente da manutenção. E esse foi justamente o grande desafio, porque a chapa já é um produto bastante simples. Então, como a gente tornar um equipamento melhor do que ele já é com a simplicidade que ele apresenta. Então, a solução foi a gente ir a campo e entender como um produto era utilizado, quais as características que o usuário desejava nesse novo produto que seriam interessantes. Então, nós conversamos com lojistas, conversamos com os próprios usuários que fazem a utilização do produto no seu dia a dia ali, e nós chegamos em 5 pontos que seriam essenciais para esse novo produto. Então, os pontos que nós levantamos importantes para esse desenvolvimento, ouvindo toda a parte do usuário, foi que o produto tivesse uma área útil maior ou uma área útil utilizável maior do que os produtos que a gente tem atualmente, que ele oferecesse uma uniformidade de temperatura em toda a superfície da chapa, que você não tivesse zonas frias ou pontos de aquecimento desuniformes ao longo da superfície do produto, que mantivesse a facilidade de limpeza durante a utilização e após a utilização, que o produto oferecesse uma retomada de temperatura, uma vez que você coloca o alimento sobre ele para iniciar o preparo, que ele tivesse uma velocidade de retomada de temperatura alta, o que me favoreceria a minha produtividade, e que oferecesse uma autonomia em relação à capacidade da gaveta de óleo, para coletar toda a parte da gordura, do óleo que os alimentos soltam, para que você não precise ficar interrompendo o processo de preparação várias vezes para poder fazer o esgotamento dessa gaveta. Então, sobre a uniformidade da temperatura, a distribuição térmica na chapa, eu acho que um dos grandes desafios do desenvolvimento é a gente conseguir garantir que em todos os pontos de uma determinada zona do produto você tenha a mesma temperatura ou a temperatura mais próxima possível ao longo dessa superfície.
O que você não quer é que em determinados pontos você tenha uma alta temperatura, em outros uma baixa temperatura, e quando você distribui o alimento ali em cima para fazer o preparo, um cozinhe, o outro sele, o outro fique cru. Então esse é o grande desafio no desenvolvimento desse produto, né? Então toda a parte dos queimadores ela foi revista, ela foi redesenhada, o distanciamento dos queimadores à chapa, o número de orifícios, a distância entre os orifícios, para que nós tivéssemos uma otimização da chama em relação à chapa e que isso propiciasse a melhor distribuição possível da caloria sobre a chapa, né? Lógico, o produto ele tem diversas zonas ou diversos queimadores que, dependendo do tamanho do produto, e você pode regular de maneiras diferentes cada uma dessas zonas. Mas dentro de cada uma dessas zonas, o ideal é que a gente tenha essa uniformidade de temperatura. Então, como que a gente faz para conseguir projetar isso? Utilizar um recurso que é a termografia. Então, nós investimos em equipamentos para poder fazer a análise termográfica durante o desenvolvimento desse produto e que nos permitiu equalizar toda essa temperatura em cada uma das zonas e otimizar ao máximo o nosso produto. O próximo desafio que nós tínhamos era com relação a como aumentar a área útil da superfície da chapa, né? Então, um dos grandes problemas que a gente tem no design tradicional das chapas, que utiliza a gaveta de óleo imediatamente embaixo da chapa, é que em toda essa região não é possível você ter um queimador, ou seja, você não consegue alocar no mesmo espaço a gaveta de óleo e o queimador. Com isso, você acaba criando uma zona morta de temperatura ali, justamente pelo fato de você não ter um elemento de aquecimento embaixo ali, e isso acaba comendo uma boa parte do espaço que você tem para a preparação do alimento. A solução de design que nós encontramos foi deslocar essa gaveta de óleo para fora da chapa, ou seja, na lateral dela, e o que me liberou o espaço ali embaixo para eu incluir mais um queimador. E com isso eu ganho uma área útil em toda a superfície da chapa. Eu não tenho mais aquela região, aquela zona morta que eu tinha por conta da gaveta de óleo. Outro ponto negativo que nós temos no design tradicional das chapas é com relação a uma pequena fresta que existe entre a chapa e a sua proteção lateral ali, que é o que a gente chama de anti-respingo. Geralmente, essa fresta ela acumula um pouco de sujeira, acumula óleo durante a preparação do alimento, que acaba dificultando a limpeza, porque é uma fresta muito, muito estreita, e que durante a operação com alta temperatura pode começar a provocar espirros de óleo, esse tipo de comportamento indesejado. Então, nesse novo design, o que nós conseguimos fazer? Nós utilizamos o conceito de chapa dobrada, que elimina essas frestas e, consequentemente, você não tem mais acúmulo nem de sujidades, nem do óleo, que elimina esses efeitos indesejados do produto. Então, com isso, nós melhoramos muito essa parte de facilidade de limpeza, mesmo a segurança da operação para esse novo produto que nós desenvolvemos. Conversando com usuários das chapas no mercado, uma das grandes aplicações que nós encontramos foi com relação à preparação de hambúrgueres. E, geralmente, como que esses hambúrgueres são preparados? Eles são colocados congelados sobre as chapas e o que isso acarreta é que no momento que eles são colocados sobre a chapa, eles acabam por roubar calor do metal. E isso causa um afundamento de temperatura que, se não for rapidamente retomado, você acaba cozinhando o hambúrguer e não conseguindo selar essa carne. Então, ao final do processo, o que você tem é um hambúrguer que que perdeu toda a sua suculência, porque ele não foi selado, e ele cozinhou
Então a carne fica ressecada, o hambúrguer fica com um aspecto não tão bonito, né? Não tão tostadinho por fora e ainda mantendo aquela suculência por dentro. Então um dos grandes desafios que nós tínhamos era ter uma rápida retomada de temperatura quando a gente tivesse essa condição de colocar um alimento frio sobre a chapa. Para conseguir isso, nós fizemos diversos cálculos de temperatura, de otimização de queimadores, e nós chegamos a um ponto ótimo com um queimador de aproximadamente 2.200 watts, posicionados numa distância específica entre a chapa e o fundo dela, né? E um consumo de gás otimizado também. Hoje nós chegamos a um consumo de 160 gramas de gás por hora. Isso, comparado com a média de mercado, representa uma redução de 15%. Hoje, quando você tem aí o custo do gás impactando muito no custo da operação, isso é uma redução considerável que a gente conseguiu para esse novo produto. Então, uma otimização no desempenho do nosso produto, aliado ainda a uma redução de custo proveniente da economia que a gente tem no consumo de gás. O fato de nós termos deslocado a gaveta de óleo para a lateral do produto também permitiu que nós aumentássemos o volume útil dessa gaveta e, consequentemente, permitisse um maior tempo de operação do produto sem a necessidade de parar para esvaziar a gaveta de óleo. E essa movimentação para a lateral também permitiu com que toda a extensão dessa lateral funcionasse como uma descida para o óleo para a gaveta. No design tradicional, nós temos uma abertura de descida que dificulta um pouco a condução desse óleo para a gaveta. Você tem que ficar mirando, direcionando esse óleo para lá. Nesse novo design que nós criamos, você simplesmente empurra a gordura remanescente sobre a chapa diretamente para a lateral e praticamente toda a extensão dela funciona como uma caída de óleo, o que facilita muito a limpeza, tanto durante a utilização do produto como no pós-uso. A hora que você vai fazer a higienização da chapa, também direcionar todo aquele líquido de limpeza para a lateral é muito mais facilitado. E ao final desse processo de investigação e melhoria e desenvolvimento, nós conseguimos chegar num produto realmente incrível, que eu tenho certeza que vai surpreender todos os nossos usuários pela robustez, pela facilidade da operação, pela facilidade de limpeza e pelo desempenho que o produto final apresentou. Então, essa nova linha de chapas comerciais e profissionais da Marchesoni está realmente surpreendente. Há 80 anos, a Marchesoni tem um compromisso sólido com seus clientes, buscando sempre evoluir e oferecer produtos que realmente atendem às necessidades do dia a dia. As novas chapas foram desenvolvidas ouvindo os nossos consumidores, entendendo as exigências do mercado. Com isso, focamos o nosso desenvolvimento de forma que proporcionasse soluções práticas e eficazes para os nossos clientes. A linha comercial, ideal para quem está começando, mas não abre mão de ter um equipamento eficiente, de alta produtividade e com melhor custo-benefício. E a linha profissional, que além de tudo isso, ela foi projetada para operações maiores, com alta demanda e desempenho excepcional. Ou seja, a Marchesoni tem um modelo ideal para você. As duas linhas, comercial e profissional, vão garantir a melhor performance e os melhores resultados.
A edição especial de 80 anos traz uma identidade visual moderna que reflete robustez e inovação. E para reforçar essa ideia, as novas chapas possuem um visual clean, trazendo design e beleza para a sua cozinha. Na chapa comercial, o acabamento é todo em aço inox escovado, garantindo beleza e facilidade na limpeza. E na profissional, além disso, ela possui um painel frontal diferenciado com duas cores, a cor preta que deixa ela luxuosa e moderna e a cor azul que remete à nossa marca. O nosso time de marketing trabalhou em conjunto com a engenharia para garantir que cada detalhe das chapas unisse funcionalidade e estética. O resultado? Um produto que, além de entregar altíssimo rendimento, também garante sofisticação e elegância ao ambiente de trabalho. Apresentamos as novas chapas Marchesoni, edição especial 80 anos, feitos para transformar sua experiência.